antes de mais nada, um Feliz Natal pra você que tá chegando aqui no TV Resenha Anime. E olha, a corrida para conquistar o protagonista começou, né? Akari e Shiori brigando diretamente agora para conquistar o protagonista. As duas estão decididas, né? E a gente tem ali uma simbologia no final desse episódio, que é a corrida das duas até o templo. Templo este que é um templo muito famoso por realizar desejos, né? Onde as pessoas ali pedem, né? Oram por uma união amorosa e tal. Então a gente tem essa simbologia aí no final do episódio. Então, antes de mais nada, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e, é claro, deixa aí já nos comentários. Você tá torcendo pra quem? Tá torcendo pra Akari ou tá torcendo pra Shiori? Deixa aí que eu quero saber, que essa discussão vai longe. Sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago. Vamos lá falar desse episódio 12, mas antes de mais nada, agradeço a você que acompanhou toda essa jornada aqui no canal. Foi muito legal estar debatendo com vocês, fazendo essa review e principalmente, né, ver vocês tretando aí. É Team Akari, é Team Shiori, aqui é Team Akari, velho. É na veia, Team Akari. Mandar um abraço também pro Joe, do canal Mano Joe, que é Team Shiori, e aqui é a treta eterna, aqui é Team Akari. Chupa Mano Joe, só queria falar isso. Pra começar então, só tenho a dizer pra vocês, cara, que esse episódio, ele tem uma coisa bem interessante, que é assim, ele começa com uma cena no templo e termina com uma cena no templo, fazendo toda uma simbologia aí. E a simbologia no qual que a gente tem no final desse episódio é uma corrida. A corrida para disputar o coração do protagonista. E nesse meio caminho que elas vão ali correndo, disputando, né? Pra ver quem chega ali no templo primeiro, acontecem várias coisas, como por exemplo, olha ali um casal se beijando, olha ali um casamento, chega lá no topo, tem um cara que chama Jiro, né, com a sua mulher, ou seja, toda uma simbologia mostrando que a corrida delas é pelo coração do protagonista. E meio que uma percebe, né, o que a outra tá querendo. Porque a Shiori fala ali pra Akari quando elas se encontram, que na vez que elas se encontraram lá atrás, ela estava indo para o templo. Ou seja, para fazer ali um pedido, né, em relação ao seu amor, assim como a Akari também. Então a partir de agora não tem mais outros caras na parada. Agora ali realmente virou um triângulo amoroso. É a Akari decidida com o que ela quer e a Shiori também. Mas a gente tem que falar algumas características dessas duas e também do protagonista. Que, cara, o protagonista às vezes ele acerta em algumas coisas e erra em outras, né? Como, por exemplo, ser tapado demais. E isso é um erro que muitos autores acabam fazendo, né? O cara ser tapado dá até pra entender, mas ser tapado demais, aí já é complicado. Porque assim, nesse episódio a gente tem ali o protagonista refletindo sobre tudo que aconteceu, sobre aquele beijo. Ele ainda fala, pô, mas a Shiori tomou atitude, né? E ela não reclamou, mas depois ela ficou pedindo desculpa. O que é um erro da Shiori, né? Porque ela vai lá, fez o ato, ela teve coragem, depois ela ficou se desculpando. Ou seja, aí o cara que já é um tapado vai pensar que é uma brincadeira ou simplesmente que ela se arrependeu de fazer aquilo, né? Então acontece que ela acaba confundindo mais a mente do protagonista. Só que também ela deixa uma coisa clara. Ela fala ali que o relacionamento deles, né, não dá mais pra ela ser a amiga de infância dele. O que ela quis dizer com isso, Jiro? Que ela quer ser sua prima? Não, pô! Então assim, se o cara tem uma amiga de infância no qual ele gosta dela e ela gosta dele, é claro que ele não sabe, mas assim, a mina chega pra ele e fala, não dá mais pra ser sua amiga de infância, ela vai ser o que dele então? É uma coisa que tá na cara dele e ele não percebe, né? Realmente acaba assim deixando a gente irritado. Em relação a Akari, quando o protagonista fica assim meio dividido em relação a, pô, será que ela tá brincando comigo ou não? É uma coisa viável. É uma coisa que dá pra entender. Porque realmente a Akari tem esse jeito de ser muito intensa, ser muito pra frente, provocar e tal, e o protagonista acha às vezes que ela tá brincando. Então é até normal ele achar que ela tá brincando com ele quando ela chama ele pro encontro e tal, uma coisa compreensível. Agora, em relação a Shiori, não dá, né? Realmente ele foi muito tapado ali. E aí, falando desse relacionamento deles, a gente tem ali primeiro, a primeira parte desse episódio, a gente tem ali Shiori e Jiro. Depois a gente tem ali Akari e Jiro. E aí a gente percebe uma coisa. A
química dos personagens. A química entre o Jiro e a Shiori é uma coisa muito superficial. Por quê? Houve um distanciamento dos dois desde aquela época da infância. Então há uma barreira que separa os dois ali. Ele acha que ela é amiga de infância dele e ela fica naquela, vou, não vou, eu tô tentando aqui, mas vou falar que é uma brincadeirinha. Então ela toma uma atitude, mas ao mesmo tempo não toma, porque ela chega lá, beija ele, mas depois começa a pedir desculpa. E o cara que já é tapado começa a ficar confuso. Então, pra ajudar nessa relação, os dois acabam se encontrando depois. Se encontram lá numa livraria, por acaso, entre aspas, né? Aquelas coincidências de animes. E aí ela chama ele pra tomar uma xícara de café lá, Dona Florinda em Chaves. Vamos entrar pra tomar uma xícara de café. Aí você fala, mano, vai rolar a putaria toda, o negócio vai ser louco aqui. E não rola nada, né? Porque ela fica lendo uma light novel ali e ele fica lendo ali uma revista de mangás e tal. Você vê, cara, que falta algo pra conectar esses dois. Eles até se gostam, mas eles não têm uma química, eles não têm uma coisa natural nessa relação. Eles ficam em silêncio, o protagonista não sabe como falar com ela e ela não sabe como falar com ele. Ao contrário da Akari e do Jiro. Na segunda parte, a gente vê uma coisa completamente oposta. Porque quando a Akari chama o Jiro ali pra sair, ele fica confuso. E uma coisa que chama atenção também é quando ele ia pra frente ali, ele ia tentar dar um beijo na Shiori, ou tentar falar o que ele sente, ou tentar simplesmente perguntar pra ela o que tá acontecendo e tal. Ele hesita, porque ela mostra uma foto deles na praia e quem tá nessa foto? A Akari. E naquele momento que ele vê a Akari, ele hesita. Ele não consegue seguir em frente. E ele até se pergunta, que é bem interessante. Peraí, a garota que eu sempre amei. Meu primeiro amor tá ali na minha frente. Ela me beijou, eu beijei ela, rolou alguma coisa. E agora eu tenho a chance de partir pra cima e hesito. O que tá acontecendo? Por que eu hesitei? Por que eu não consegui seguir em frente? E ele acaba não percebendo que foi por causa da Akari, mas ele acaba pensando na Akari. Então a Akari alugou ali um lugar no coração dele e não tá saindo mais, né? Ela alugou ali alguma coisa permanente. E o Jiro não consegue seguir ali em frente em relação a Shiori porque tem a Akari no coração dele. Então o Jiro acaba hesitando em relação a Shiori. E quando ele tem a oportunidade de sair com a Akari, ele sai e tem um dia maravilhoso. E um dia muito natural. Porque a Akari, ela tem esse jeito intenso, ela tem esse jeito de ir pra frente, de, sabe, provocar, brincar. E o Jiro acaba entrando na onda dela. Ele acaba se deixando levar por ela. Coisa que não acontece quando ele está com a Shiori. Porque há uma barreira entre eles. Mesmo que eles se gostem, há uma barreira entre eles. Há uma distância entre eles, por mais que eles estejam frente a frente. Coisa que não acontece quando ele está com a Akari, porque já é uma coisa comum, ele já convive com ela. Então é interessante que todo esse processo, né, da relação deles, por causa desse projeto, faz com que ele se aproxime a um nível, sabe, ele consiga agir naturalmente com a Akari, ele consiga transparecer os seus sentimentos, ser gentil, sem ficar muito envergonhado, acaba fazendo coisas no qual, se fosse com a Shiori, ele não teria coragem. Então você vê uma relação muito mais natural em relação a ele e a Akari. Então isso me agrada. Como por exemplo, eles visitando lá os gatinhos e tal. E ele vendo também um lado da Akari que ele não conhecia, mesmo convivendo com ela. Então assim, mesmo convivendo com a Akari, ele ainda consegue descobrir outras facetas dela. E ele vai descobrindo essa garota que vai se mostrando uma garota realmente muito diferente até do que ele achava que ela era. Ele achava que ela era uma garota superficial, uma garota muito intensa, mas uma garota que tava sempre brincando. Então ele começa a ver um pouco ela sendo mais séria, ela sendo mais verdadeira. E o Jiro começa a ficar confuso. E ele começa a falar, caraca, mano, ela me chamou realmente para um encontro. E será que ela tá brincando? Será que ela não tá brincando? Então, a partir desse momento que eles tiveram esse encontro, tiveram um dia maravilhoso, e ele viu que ela não tava brincando, algo mexe ali com o coração dele. Então é muito interessante esse episódio para nos mostrar que a partir de agora vai ser uma guerra pelo coração do protagonista. Vou ler o mangá, vou aí procurar saber o que tá acontecendo e tal, para trazer vídeos aqui pro canal, mas eu avalio essa primeira temporada como uma temporada boa, porque há todo um desenvolvimento, há toda uma apresentação da Akari, há toda uma apresentação da Shiori, há momentos, né, de cada uma nessa história.
e aí a gente começa a ver todo um processo a ser desenvolvido. Como eu falei, comédia romântica, muitas vezes a gente fala, tem muita enrolação e tal, tem, mas tem também o desenvolvimento. Tem histórias que enrolam, tem histórias que desenvolvem. E aqui, pelo menos essa primeira temporada, esses 12 episódios, a gente teve desenvolvimento. A gente teve uma apresentação, não dava pra simplesmente jogar as duas lá e o cara já gosta das duas, não. Teve um desenvolvimento primeiro pra ele ter ali um sentimento em relação a Akari, ter também toda aquela confusão em relação a Shiori, então houve sim um bom desenvolvimento da história, mas eu acho que o ponto baixo realmente é o Jiro às vezes ser muito tapado. Mas ao mesmo tempo, o ponto alto é que a Akari, ela tem o poder de evoluir o protagonista. Porque foi a partir dela que ele teve coragem ali de dar um beijo, tanto é que ele também acabou beijando depois a Shiori, então tudo que acontece nessa história começa a partir das ações da própria Akari. Akari que começa a tornar o protagonista um pouco mais ativo, né? Tendo mais atitudes. Então isso realmente me agrada. Bom, mas no geral realmente foi uma temporada muito boa. Foi muito legal estar trazendo aqui esses reviews, né, falando sobre esse anime. E eu fico muito empolgado sim para uma segunda temporada. Gostei muito desse anime. Os personagens são bem legais, né? Não só os principais, como também os secundários, que acabam ajudando na história. Mas é claro que o Jiro é aquele personagem mais tapadão e tal. E a gente tem que aceitar, infelizmente. Muitas histórias têm esse tipo de protagonista, só que ele é um cara que acaba evoluindo com o tempo, né? Parece que ele tá ali crescendo em relação ao que a gente viu lá no primeiro episódio. Não é tão idiota assim, né? É tapado, mas ao mesmo tempo não é. É uma confusão, mas deu pra entender. Mas é isso, galera. Agradeço de coração a todos que vieram aqui ao canal. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Um Feliz Natal pra você. E é claro, né? Já vai ativando o sininho de notificação pra não perder nada. Valeu, até a próxima. E fui! Tchauzinho.